Bom, boa noite a todos. Em nome da Fundação Getúlio Vargas, e mais especificamente da Escola de Ciências Sociais, o CPDOC, gostaria de dar as boas-vindas, para o evento, que se inicia agora, embora já tenha tido as atividades durante todo o dia, motivo, aliás, pelo qual atrasou um pouco a abertura, porque um dos workshops demorou. A nossa satisfação de estar hospedando e promovendo esse congresso é muito grande e deriva, no caso do CPDOC, basicamente de dois motivos muito importantes na nossa história. Primeiro, o CPDOC foi criado em 73, portanto, faz 45 anos esse ano, como um centro de pesquisa e documentação. A gente tem desde o início, e na própria gênese da instituição, o recebimento de arquivos, no caso, arquivos privados, mas logo também esse acervo ganhou em tamanho, com a incorporação de entrevistas de história oral e também com a incorporação de bases de dados biográficos, que viria a resultar no Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro, e ao longo desses 45 anos, nos quais a gente se dedicou a receber, preservar, organizar e disponibilizar esse acervo, nós nos defrontamos com muitas questões que hoje em dia nos colocam nesse mundo digital, virtual, no qual todos nós, de alguma maneira, navegamos. A segunda característica é que, desde o início também, nós tivemos uma equipe de formação multidisciplinar, pessoas de diferentes áreas do conhecimento, com graduação e pós-graduação, experiências profissionais variadas, e atuando de uma forma muito interdisciplinar na prática cotidiana, tanto de pesquisa quanto na gestão desse grande acervo documental. Também uma outra característica muito cara a esse mundo, prefiro chamar de mundo do que de área ou de divisão, ou seguindo a sugestão de um texto do Daniel, uma comunidade de práticas. Eu acho que essa ideia de mundo social também fica suficientemente fluida para dar conta da abrangência de interesses que se colocam nesse rótulo de humanidades digitais. Mas, enfim, são duas características, como eu disse, centrais, que permanecem na nossa instituição desde a origem, estão no DNA dela, se posso dizer assim, e que nos despertaram o interesse em contribuir para o desenvolvimento de um diálogo entre diferentes instituições e pesquisadores no Brasil. Ficamos muito contentes também com a parceria com a Unirio, aqui representada pelo professor Leonardo, a quem agradeço. Foi um trabalho conjunto muito intenso para acertar todos os detalhes, desde a concepção até a busca de recursos. Aliás, também agradecer ao CNPq, que contribuiu com recursos para o evento, também outras instituições parceiras que estão todas nomeadas no material. Bom, dito isso, só me resta dar as boas-vindas mais uma vez e desejar um excelente congresso para todos nós. Obrigado. Dando continuidade, para darmos as boas-vindas em nome da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, chamo o professor Leonardo Vilela de Castro. Boa noite. Primeiro, muito obrigado pelas boas-vindas, Celso, e dizer que nós da Unirio temos assim, uma grande alegria de estar podendo ser parceiro desse congresso. Agradecer especialmente aos professores Jair e Cláudio que estão aqui, que foram os elementos que alavancaram, criaram e alavancaram todo esse processo e estão se dedicando muito a ele. Então, com muita alegria que a gente vê o resultado desse trabalho que começou lá atrás, está dando um fruto muito bacana agora, que eu espero que seja o pontapé inicial de uma comunidade realmente bastante diversificada, com interesses muito variados, mas que tem tudo para ser também muito produtiva, muito profícua. Então, isso a nós da Unirio interessa. A gente sabe que vai ter, que esse diálogo e essas parcerias vão ter que passar por momentos de alguns entraves que as instituições públicas têm,
mas que a gente está aqui para colaborar e contribuir para essa produção de conhecimento que é fundamental para todas as áreas, para todas as demais áreas do conhecimento, né? Eu, particularmente, posso falar pela minha área, eu venho da área da educação, sou pedagogo e trabalho com educação à distância há mais de 15 anos e eu vejo com muito interesse todas as discussões que aqui se fazem, né? Em rápidos contatos ali com os colegas, a gente já pôde perceber como que a produção desse congresso pode se desdobrar em vários campos de interesse, né? Então, a gente está aqui para isso, para contribuir, né? Para colocar todo o esforço de produção de conhecimento e difusão de conhecimento que a Unirio é capaz de ter, colocar à disposição desse congresso e dessa comunidade de práticas, não é isso? Então, que a gente está começando a constituir, né? Eu acho que esse pelo que o Jair me falou, esse é o segundo encontro na América do Sul sobre humanidades digitais e até agora o maior. E com certeza vai ser o que vai trazer uma produção mais efetiva. Então, eu agradeço muito à FGV pela tremenda acolhida que deu a esse congresso. Sem essa parceria, ele não teria essa dimensão, com certeza. E dizer que nós estamos interessados e vamos continuar a esse diálogo e aprofundar essa parceria para que a gente consiga fazer avançar esse conhecimento e socializá-lo cada vez mais, tá bom? Um grande abraço, excelente congresso para vocês e eu espero poder encontrar com vários de vocês ainda nos congressos que virão aí pela frente, tá bom? Um abraço e boa noite. Agradecemos a presença do professor Celso Castro, professor Leonardo Vilela, e damos início às apresentações dessa noite, com os palestrantes de honra. Nosso primeiro palestrante é o professor Daniel Alves, é professor do Departamento da História da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e investigador do Instituto de História Contemporânea, ambos da Universidade de Nova Lisboa. Tem um mestrado em História do século XIX, que foi feito em 2001, e um doutorado em História Econômica e Sociedade Contemporânea, em 2010. As suas áreas de interesse são História Contemporânea, a História Econômica e Social, a História Urbana e a História das Revoluções e das Humanidades Digitais. É membro fundador da Associação das Humanidades Digitais e colabora com frequência em projetos de investigação que usam como base os dados e as informações geográficas. Eu sigo. A investigação histórica. O tema da palestra é Somos Humanistas Digitais. E há quanto tempo? E por que isso nos interessa? Boa noite a todos. Queria começar por agradecer à organização, à Fundação Getúlio Vargas e à Unirio pelo convite, pela possibilidade de estar aqui a falar convosco. E agradecer em particular aos colegas com quem estive a trocar e-mails durante todos estes meses, à Suemi, ao Cláudio, ao Jair, a quem tenho que agradecer efetivamente a organização esplêndida deste congresso e a presença aqui. O que eu vou falar? Para alguns de vocês não será uma novidade, provavelmente. Reconheço aqui algumas caras que já me ouviram falar e, portanto, irei falar de algumas coisas certamente repetidas, mas vou procurar introduzir aqui alguns pontos de discussão que depois poderão ficar para o final da palestra ou para os outros dias do Congresso. Numa conversa informal que estávamos a ter um bocadinho antes de começar, acabámos por rir um pouco porque acabei por referir que venho aqui também provocatoriamente num congresso de humanidades digitais afirmar ou pelo menos sugerir que as humanidades digitais vão morrer, o que parece estranho, não é? estar a sugerir isso, mas é um desejo, efetivamente, porque na altura em que as humanidades digitais
morrerem, ou pelo menos a discussão sobre as humanidades digitais morrer, é sinal de que elas estão efetivamente implantadas na academia, são de uso corrente por todos nós, os que estão aqui e os que não estão aqui, e será certamente um bom sinal. Do que é que eu venho falar exatamente? Três pontos genéricos. O que são efetivamente as humanidades digitais, a definição de um conceito, se é possível definir um conceito, vamos ver que não é fácil, e um pouco da história desse conceito, a história de que nos levou, que nos trouxe até aqui, e depois apresentar aquilo que me parece ser um olhar talvez diferente do que tradicionalmente se procura fazer na afirmação das humanidades digitais, que é apresentá-las como uma disciplina, ou como uma área disciplinar, ou como uma área científica. Eu parece-me que será mais produtivo e mais lógico até a fazer a apresentação das humanidades digitais como uma comunidade de práticas, depois me dirão se terei razão ou não, e vou apresentar vários exemplos daquilo que me parece efetivamente ser essa comunidade, para no fim discutirmos um pouco o potencial de afirmação das humanidades digitais versus as dificuldades de afirmação precisamente desta comunidade e do impacto que as humanidades digitais podem ter na academia e fora dela. E é um pouco sobre isso que vou aqui falar convosco. Na definição de um conceito, como historiador, começo pelas datas. É essa a minha formação e, portanto, é esse o ponto que me interessa aqui abordar. Consensualmente, é definido que a primeira utilização do conceito de humanidades digitais, ou Digital Humanities, como começou a ser apresentado, foi numa troca de e-mails que um investigador americano na área dos estudos literários estava a fazer com um conjunto de colegas. Ele queria perceber, ou queria pelo menos afirmar de uma forma mais clara aquilo que ele efetivamente estava a fazer. Ele sentia que estava a fazer uma investigação diferente do comum da investigação em estudos literários, e John Unsworth coloca em alguns desses e-mails essa definição, Digital Humanities. Mas só verdadeiramente ganha fama este conceito quando em 2004 é publicado o Companion to Digital Humanities, que é ainda hoje em dia um manual de referência para quem quer iniciar o seu conhecimento nesta área. Manual que teve agora em 2016 uma segunda versão, a New Companion to Digital Humanities, e que vale a pena, quanto mais não seja, comparar com a versão inicial para se perceber a grande transformação que nestes últimos 12 anos o campo foi sofrendo. Obviamente, logo em 2004, procurou-se fazer uma definição. O que eu trago aqui é apenas um excerto dessa definição, mas nessa definição procurava-se fazer a ligação óbvia entre a computação e as humanidades, referindo que as humanidades digitais seriam uma área académica interdisciplinar que estava preocupada com a integração dos métodos digitais para a investigação e para o ensino das humanidades. É uma definição como outra, vamos ver que há muitas, e este é o site, ou pelo menos o aspecto da primeira página desse livro, Companion to Digital Humanities, que vocês podem encontrar livremente na internet. Em 2011, um guru da história digital, na altura, como então se chamava, hoje o termo é tido como algo polémico e contestado no meio académico anglo-saxónico, Dan Cohen afirmava que, ou procurava sistematizar melhor essa ligação entre as humanidades digitais, entre o digital, entre a tecnologia e as humanidades, e apresentava isso dizendo que as humanidades digitais, ou a utilização dos média digital e das tecnologias, serviam para potenciar as humanidades. Ou seja, é uma definição que não procurava pôr a tecnologia em confronto com as humanidades, nem colocar em confronto as humanidades digitais com as humanidades ditas tradicionais.
O objetivo era que as humanidades continuassem a ser o mesmo que tinham sido, mas usando a tecnologia, que elas pudessem potenciar tudo aquilo que podiam oferecer no âmbito da publicação de recursos eletrónicos, no âmbito da exploração e análise desses recursos, no âmbito do ensino, da investigação, da divulgação dos resultados. E, portanto, era uma definição um pouco mais abrangente desta área. Está aqui Dan Cohen e o website onde ele tem essa mesma definição. Obviamente, a área desde 2004, desde 2011, ainda hoje, e vamos ver isso mesmo, continua a ser apresentada e debatida de forma entusiástica no mundo académico e não só. Por mera coincidência, quando estava a preparar um conjunto de palestras, esta e outras que vou dar ao longo desta semana, fiz umas pequenas pesquisas na web sobre humanidades digitais e este artigo, julgo que isto tem um apontador aqui, algures, não é? Se não tem, também não interessa. Bem, não interessa. Este artigo é de 6 de abril de 2018 e fala na possibilidade, primeiro, num suposto perigo, as humanidades estariam a morrer ou em perigo e a tecnologia supostamente iria salvar as humanidades. Eu tenho sérias dúvidas que isto seja assim, mas é para vocês verem que ainda na sexta-feira passada, se discutia o impacto que a tecnologia está a ter, ou pode vir a ter, nas humanidades. E, portanto, é um assunto que continua a ser muito, muito debatido. E estas definições podem, efetivamente, ser uma surpresa. Num website criado no âmbito de um conjunto de encontros sobre humanidades digitais, constam 800 definições de humanidades digitais e esta é uma delas. É das que eu mais gosto. E esta investigadora, que eu não sei quem é exatamente, não dei à procura, mas esta investigadora responde à pergunta o que é que são as humanidades digitais bem, humanidades digitais é aquilo que eu faço às segundas, quartas e sextas. Não é? E é uma definição muito simples, e é uma definição com a qual eu concordo. Não é? Se nós estivermos verdadeiramente envolvidos na investigação em humanidades com tecnologia digital, isso passa a ser natural. E, portanto, sendo natural, é algo que nós não temos até muita necessidade de definir aquilo que fazemos. E é, no fundo, a posição em que se coloca esta investigadora. Não é? Ela se faz humanidades digitais porque é natural, é uma utilização natural num mundo que está cada vez mais embrenhado na tecnologia digital, que as humanidades também estejam já a ser digitais. E é por isso que me parece que, provavelmente, daqui a 5 anos, 10 anos, eu não sou futurólogo, sou historiador, não é? Mas daqui a 5 anos, 10 anos, talvez, nós não estaremos a discutir humanidades digitais, porque todos os humanistas vão ser humanistas digitais. Porque todos eles já usam o e-mail, o Word, por aí fora, e daqui a uns tempos todos eles vão usar documentos em formato digital, vão fazer utilização de ferramentas em formato digital. Bem, mas tudo isto, quer dizer, toda esta discussão à volta dos conceitos, da definição de humanidades digitais, só pode querer dizer que é algo ainda em afirmação. É uma área, é um campo, uma disciplina, seja aquilo que se queira chamar, eu chamo-lhe outra coisa, uma comunidade de práticas, que está ainda em afirmação. Por outro motivo, provavelmente não estaríamos aqui a fazer um primeiro congresso de humanidades digitais no Brasil em 2018. Não é? E, portanto, é também um pouco sobre isso que vamos falar. Mas terão surgido mesmo em 2004 as humanidades digitais, as Digital Humanities, vão durar quanto tempo mais? E são mesmo uma disciplina ou uma área científica? Será que não a podemos pensar de outra forma? E porquê que eu sugiro isto? Eu sugiro porque durante todos estes anos, desde 2004 até agora, tirando alguns nichos de mercado, diríamos assim, no mundo anglo-saxónico, no mundo académico anglo-saxónico, onde as humanidades digitais se têm afirmado com a criação de cursos, criação de laboratórios, criação de workshops com muita frequência, muitas teses já de mestrado, doutoramento defendidas nesta área, tirando isso, o resto do mundo do mundo académico ainda está muito de costas voltadas para este mundo. E, portanto, afirmar as humanidades digitais como uma área disciplinar ou como uma área científica não parece ter tido grande efeito.
se calhar propor a sua afirmação como uma comunidade de práticas, é uma proposta como outra qualquer, que pode ser discutida, poderá ser uma forma de nós afirmarmos efetivamente aquilo que estamos a fazer, que estamos aqui, que fazemos às segundas, quartas e sextas, todos nós. Bem, isto acontece porquê? Porque tradicionalmente, nesta caminhada histórica que vou aqui fazer, não fosse eu historiador, tradicionalmente nós o que verificamos na interseção entre as humanidades e o digital são estas duas visões. Por um lado, a visão da revolução. Eu sou mais ou menos adepto sou um entusiasta destas coisas, e, portanto, apesar de não usar muitas vezes o termo revolução, há quem, desde os anos 80, mas vou aqui apresentar alguns diagnósticos em 1991, 96, 2005, 2012, 2014, há vários diagnósticos disponíveis, depois posso, quem estiver interessado, deixo os meus contactos no fim, depois quem estiver interessado posso disponibilizar alguma dessa informação, que aponta para que essa interseção entre o digital e as humanidades vai trazer uma revolução. O problema é que quando nós anunciamos muitas vezes a revolução, é sinal que a revolução não chegou, tarda a chegar e provavelmente não chegará. Não é? Já iremos ver isso um pouco mais à frente. Mas, ao mesmo tempo, há uma outra visão sobre esta interseção, que é uma visão de recusa pura e simples. E era uma recusa contra a tecnologia nos anos 80, nos anos 90, mesmo no início dos anos 2000. Hoje em dia não é tanto uma recusa contra a tecnologia e, em parte, a culpa, se é que se pode ser culpa disto, mas a responsabilidade de uma parte substancial da academia da academia nas humanidades, ainda não ter aderido ao digital, é dos próprios humanistas digitais. Iremos depois ver mais à frente alguns detalhes sobre isso, se talvez concordem ou não comigo. Mas como é que isto começa? No fundo, até aos anos 90, final da década de 90, falava-se essencialmente era da computação nas humanidades. Era história e computação, literatura e computação, linguística e computação, e essa designação mostrava que havia claramente uma separação entre aquilo que era fazer investigação em humanidades e o que era fazer investigação com o auxílio do computador. Na maior parte das vezes nem era o mesmo investigador a fazer isso. Não é? Ele, se tinha a necessidade de utilizar um computador, pedia ao departamento de informática da sua universidade, a um colega que sabia um bocadinho mais de computador, para lhe montar um algoritmo, para lhe ajudar a configurar o computador ou uma determinada ferramenta para depois ele trabalhar. O que acontece a partir do momento em que nós falamos de Digital Humanities, e é essa a transformação que ocorre a partir de 2004, é que o que se pretende, o que se defende, é que as duas coisas têm de estar juntas. Não é que cada um de nós aprenda a trabalhar com um computador ou com uma ferramenta digital, mas pelo menos que conheça os seus fundamentos. Como é que aquele algoritmo chega àquele resultado? Não é? Para não ficarmos, no fundo, submergidos pela tecnologia sem saber exatamente o que é que o computador fez com os nossos dados. Não é? Portanto, os resultados nós temos que dominar a metodologia, pelo menos. E é um pouco esse percurso que aqui vou apresentar. Como é que isto começa, no fundo? Começa pela área da linguística. Logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, aproveitando a produção dos computadores, dos grandes computadores, para quebrar os códigos secretos dos alemães, os académicos vão começar a perceber que aquelas máquinas podem ter outros usos. E Roberto Busa, este padre jesuíta que quer estudar a obra de São Tomás de Aquino, em 1949, pensa, por que não colocar toda a obra, todo o discurso de São Tomás num computador e usar a capacidade de processamento desse computador para analisar linguisticamente aquela obra. Foi uma tarefa hercúlea que levou vários anos a fazer, desde o período quando os computadores funcionavam ainda com válvulas, até ao período em que os computadores passaram a funcionar com essa tecnologia inovadora, revolucionária, que eram os cartões perfurados. Não é? Não sei se está aqui alguém que ainda tenha funcionado com cartões perfurados. Mas é um dos pioneiros, digamos assim. Obviamente, ao longo das décadas seguintes, esta utilização dos computadores foi-se incorporando noutras áreas. A história foi das mais ativas nesta área, a arqueologia, depois mais tarde os estudos literários, mas a linguística ficou sempre, e vamos ver um bocadinho mais à frente alguns dados, ficou sempre
essa grande ligação às humanidades digitais. Está aqui Roberto Busa a olhar precisamente para os cartões perfurados que usava já na década de 70 para fazer o seu trabalho. Mas houve sempre esta dinâmica entre revolução e recusa. Em 1991 havia historiadores que apontavam que a utilização do digital iria transformar por completo a maneira de fazer investigação, de dar aulas, da interação entre o professor e o aluno, e eu sou sincero, apesar destes anos todos, quase estes 30 anos que passaram desde esse diagnóstico, eu não sinto uma grande mudança na minha relação na sala de aula com os meus alunos por causa do digital. Não é? Há provavelmente algumas alterações, mas a revolução, quando é feita, é uma coisa rápida, não uma coisa que leva 30 anos a fazer. Não é? Depois, em 1996, em 2005, esse diagnóstico era feito sempre assim. O digital trazia grandes vantagens, maior capacidade de armazenamento, maior velocidade de processamento da informação, reutilização da informação, mas depois havia, obviamente, quem recusasse tudo isso, dizendo que o digital iria trazer a ruptura da academia, iria trazer o fim da credibilidade académica, iria trazer o fim da relação de poder entre quem detinha o conhecimento e quem o transmitia. Não é? E entre quem estava nessa perspectiva de recusa era uma investigadora que em 1996 escrevia esta reflexão sobre a internet usando o conceito de novo ludita. Os luditas eram os operários ingleses que no século XIX destruíam a maquinaria porque diziam que essa nova tecnologia introduzida nas fábricas estava a destruir os postos de trabalho. E ela colocava-se precisamente nessa perspectiva. Não era criticar a utilização do digital, era dizer que o digital não deveria ser usado na academia, não é? Com todos aqueles perigos de que falei há pouco. Obviamente, as coisas foram evoluindo, estes vários diagnósticos, mas as coisas foram evoluindo. Normalmente aponto o ano de 2005 como provavelmente o ano de viragem nestas coisas. Para aqueles mais esquecidos, ou talvez os mais novos, o Twitter não existia em 2005. As minhas filhas acham uma coisa inacreditável. Papá, como é que o Twitter não existia em 2005? O Twitter sempre existiu, não é? Muito provavelmente, não é? O Facebook estava ainda apenas em algumas universidades norte-americanas. Não é? O YouTube não tinha sido inventado. Estamos a falar de 2005. 2005 foi ontem, praticamente. Não é? Qual é a importância disto? A importância desta web social é que a partir deste momento, se em 1996 se dizia que a internet iria acabar com a credibilidade académica, não é? A partir de 2005 ela terminou de vez. Terminou de vez. Porque qualquer pessoa, não é? Eu, se quiser publicar sobre física quântica num blog particular, publico. Não sei nada sobre o assunto, não é? Mas posso publicar. Tenho essa facilidade. Não preciso saber programação. Não preciso ter um acesso privilegiado a um servidor de internet e publico aquilo que quiser. O presidente norte-americano publica todos os dias no Twitter. Eu não sou a favor da censura, mas às vezes. E, portanto, esta web social veio trazer, e curiosamente, este ano de 2005 é muito próximo, é quando nascem todas estas redes sociais, começam muitas das redes que nós hoje usamos, ela é coincidente com o pensamento sobre as humanidades digitais. Não é? E isto não é por acaso. Ocorre porque precisamente é quando a internet começa a ser democrática o suficiente para potenciar um conjunto de trabalhos, um conjunto de potencialidades que as humanidades digitais vão trazer. Vou voltar ao assunto depois nos últimos slides. Nesta importância das redes sociais, o Twitter é efetivamente muito relevante. Tão relevante que em 2010 o Congresso dos Estados Unidos, a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, decidiu-se a arquivar todos os tweets. Portanto, se vocês lançaram algum tweet duvidoso entre 2010 e 2017, tenham cuidado, ele está arquivado. No futuro vai ser utilizado por historiadores. Não é? Infelizmente, a iniciativa era muito interessante, terminou em dezembro de 2017, porque o volume de tweets publicados, provavelmente do presidente, do seu próprio presidente, deixou de ser possível guardar toda aquela informação e eles estão agora a selecionar a informação que estão a guardar. Mas é muito importante isso.
estão a preservar essa memória digital do tempo presente, que vai ser útil para os meus alunos de História fazerem história deste tempo daqui a 40 anos, 50 anos. Espero que eles façam um bocadinho mais cedo do que isso, coitados. Ora bem, a comunidade, como é que eu vejo esta afirmação das humanidades digitais neste tempo presente? Vejo através do conceito de comunidade ou comunidade de práticas. E porquê? Porque este conceito de comunidade pode ser aplicado em diferentes vertentes, desde a afirmação da identidade das humanidades digitais. Se vocês forem ler tudo aquilo que foi publicado, já não digo desde há muito tempo, mas desde 2012 até agora, sobre humanidades digitais, debater as humanidades digitais, compreender as humanidades digitais, explicar as humanidades digitais, são títulos de livros publicados sobre o tema. Em todos eles, ou em quase todos eles, o conceito de comunidade é um conceito importante para definir o impacto das humanidades digitais. No fundo, como definição da identidade daqueles que se vêem a fazer a mesma coisa que o seu vizinho, que o seu parceiro, ou de alguém que está muito longe, que fala uma língua diferente, que tem uma formação diferente, mas que de qualquer maneira se identifica pelo uso da tecnologia digital como pertencendo a uma mesma comunidade. Esta comunidade de práticas permite então, ou tem potencial para congregar investigadores que vêm de disciplinas muito diferentes. Provavelmente estarão aqui linguistas, filósofos, historiadores, antropólogos, por aí fora, e outras, de formações muito diferentes, de origens muito diferentes também. Estão aqui colegas da Argentina, do Brasil, de Portugal, de muitas outras áreas, de línguas diferentes. E o que os une, no fundo, é não só a tecnologia, mas a forma como utilizam essa tecnologia, como praticam as humanidades digitais. E isso é uma língua, ou começa a ser, uma língua comum que os une a todos. Nessas comunidades que se vão criando em torno das humanidades digitais, as associações, os próprios congressos são pontos de referência. A Associação de Humanidades Digitais foi criada em 2013, num encontro de humanidades digitais na Universidade de São Paulo. Em 2015 aconteceu o primeiro Congresso de Humanidades Digitais em Portugal, e agora estamos em 2018 com o primeiro Congresso Internacional de Humanidades Digitais no Brasil. E aqui estamos a formar também essas comunidades, a partilhar a forma como fazemos investigação, a partilhar todos esses dados, e eu espero não me estar a atrasar muito no tempo, a partilhar as metodologias, a partilhar resultados, a debater, não é? E isso é importante. Talvez mais importante do que criar uma cadeira de humanidades digitais, que provavelmente fica... Bem, eu tenho que dizer que hoje de manhã fui dar aulas a uma cadeira de humanidades digitais no IBICT, não é? com o Ricardo Pimenta, com a convite do Ricardo Pimenta, e fiquei espantado. Não só pela adesão dos alunos, pela sua participação, o seu entusiasmo com o tema, e isso é muito, muito relevante. Mas o esforço que ele está a fazer é um esforço significativo para implementar aquela disciplina. Em Portugal nós não temos muitas disciplinas nesta área, em variedíssimos cursos, e portanto esta afirmação institucional das humanidades digitais na academia está a ser complicada. Talvez através desta comunidade, esta troca de experiências, a coisa seja mais fácil. O uso do conceito de comunidade está a ser feito também como metodologia de investigação. Como metodologia de investigação em humanidades, recorrendo àquilo que tradicionalmente se fala como trabalho colaborativo ou trabalho voluntário da comunidade mais alargada, fora da comunidade académica, o chamado crowdsourcing. E há muitos projetos feitos nesta área. Talvez um dos mais conhecidos seja este de Transcribe Better, um projeto inglês da UCL que pretende disponibilizar ou transcrever do analógico
para o digital, toda a produção intelectual deste filósofo e político britânico do finais do século XVIII, princípios do século XIX, o senhor fartou-se de escrever. Escreveu que nunca mais acabou. E iria demorar 2 ou 3 investigadores competentes da academia, se quisessem fazer a transcrição integral de todo o seu pensamento, iriam demorar 20, talvez 30 anos de trabalho. Ninguém está à espera 20 ou 30 anos de resultados para depois produzir análises, ou de fontes para depois produzir análises sobre essas fontes. A solução foi recorrer ao crowdsourcing, foi digitalizar todos os manuscritos dele, colocá-los na internet e pedir à comunidade, a todos, comunidade académica e fora da academia, para poderem contribuir com uma transcrição, nem que fosse só de uma carta, só de um trecho, de um pequeno documento. E o que é certo é que em pouco mais de 5 anos eles têm quase toda a produção intelectual de Jeremy Bentham quase transcrita e pronta a poder ser usada pelos computadores, pelos investigadores, para fazer investigação. Um outro projeto, um outro exemplo, neste caso português, não resisto em, como dizemos em Portugal, em puxar a brasa à minha sardinha, não é? Um projeto de história ambiental que coordenou esforços de investigadores da biologia, da ecologia, da história, da geografia, da literatura, que pretendeu identificar em obras literárias produzidas em Portugal entre 1850 e 2014 todas as referências à paisagem que essas obras literárias tinham e analisar depois essas mesmas referências. Bem, mas analisar toda essa produção literária desde 1850 até à atualidade era um esforço gigante. Éramos 2, inicialmente, 2 investigadores. Era uma coisa para ainda hoje estar a fazer isso. O projeto começou em 2010. A solução foi, com as ferramentas colaborativas digitais, abrir o projeto, pedir a quem quisesse contribuir para ler um livro, bastava fazer isso, ler um livro, usar uma base de dados e colocar nessa base de dados a informação que ia lendo nesse livro. E a partilha de conhecimento, essa diferente partilha desse crowdsourcing, diferente partilha desse conhecimento, possibilitou, no final de pouco tempo, 2 anos, a leitura de 350 obras da literatura portuguesa, a construção de uma base de dados que tem hoje em dia 4 milhões de palavras e que permite ser usada para diferentes estudos, variedíssimos estudos. Se quiserem depois aceder ao site, ele tem mais informação. A comunidade de práticas está a ser usada também como forma de validação do trabalho académico. Formas diferentes de produzir, de publicar, e formas diferentes de fazer o chamado peer review dessas mesmas publicações. Tradicionalmente é um método de validação do conhecimento na academia, mas que está a ser feito de forma muito inovadora. Por exemplo, este livro que está online, Debates in the Digital Humanities, que tem uma segunda versão em 2016, este é de 2012, é um volume construído integralmente, tem depois uma versão em papel, mas foi construído integralmente online, com o contributo da comunidade, das humanidades digitais. Foi essa mesma comunidade que decidiu colaborativamente quais eram os capítulos que deviam fazer parte desse mesmo livro, e a própria leitura do livro online vai acrescentando camadas de conhecimento ao próprio livro. É um livro sempre em construção. Funciona muito como uma espécie de rede social de leitura sobre o que são as humanidades digitais. Cada parágrafo, cada frase pode ser identificada pelo leitor, pode ser classificada pelo leitor, e é possível, por exemplo, que quem não leu o livro vá ler apenas os parágrafos ou as frases que são reconhecidas como mais interessantes por todos os outros. É uma forma diferente de fazer uma leitura de uma obra, obviamente, mas é uma forma também diferente de validar aquele mesmo conhecimento. Não é? Podemos dizer, bem, mas o número não conta. Não é? Muitas vezes é a qualidade que conta. Nós podemos associar as duas coisas, e neste caso acho que este projeto está muito interessante nessa perspectiva. É um bom exemplo desta forma de validação do trabalho académico feito por uma comunidade mais abrangente do que meramente os 2 editores, ou neste caso o único editor da obra,
que seria ele a escolher os capítulos, seria ele a definir o índice da obra, e não foi. Foi uma comunidade de praticantes das humanidades digitais a fazer aquele livro. Mas também, como último ponto deste argumento sobre as comunidades, a comunidade de práticas, a investigação. Como é que abrir a investigação à comunidade, seja por alunos de doutoramento, seja por jovens investigadores, pode estar a transformar a forma como se faz essa mesma investigação e como se divulga os resultados dessa mesma investigação. Quando em todo o lado se começa a falar de open data, open science, acesso aberto à investigação, usar logo no início da investigação essa abertura para partilhar com a comunidade as ideias, as metodologias que se vão aplicar na investigação e recolher dessa mesma comunidade os contributos, as críticas, as ajudas, as sugestões para essa mesma investigação, é um aspecto muito, muito interessante. Obviamente tem críticas. Se eu estou a fazer uma investigação original, uma tese de doutoramento, e começo, antes de produzir a minha tese, começo a disponibilizar os meus dados, corro o risco de alguém pegar nesses dados e fazer um trabalho mais rápido do que eu. Corro o risco de ser plagiado, não é? Mas corro também um grande risco, que é de obter da comunidade uma ajuda muito significativa para o meu projeto. E esse risco, apesar de tudo, parece-me compensar os outros, ou essa vantagem. 2 exemplos muito breves. Um investigador norte-americano, agora já professor, mas que fez a sua tese de doutoramento sobre os correios, a evolução dos correios nos Estados Unidos no século XIX, utilizando metodologias digitais de extração de dados de jornais e de mapeamento desses dados através de sistemas de informação geográfica. Para fazer isso, ele usou algoritmos criados por ele. Mas como não era da computação, vinha das humanidades, divulgou esses algoritmos e pediu o contributo de quem quisesse ler aqueles algoritmos, sugerir alterações a esses algoritmos que o pudesse fazer. E o que é certo é que ele foi melhorando esses algoritmos e foi sempre disponibilizando as novas versões. Foi melhorando os seus dados e foi disponibilizando os seus dados. Quem quiser hoje em dia fazer investigação sobre o mesmo assunto com aqueles dados pode fazer, porque eles estão disponíveis. E ele ganhou, porque teve uma excelente tese de doutoramento e hoje em dia é professor na Universidade de Stanford. E, portanto, não parece que ele tenha perdido propriamente por abrir o seu trabalho à comunidade. Um exemplo mais da universidade de onde eu venho. Uma bolsa Marie Curie, são das bolsas mais prestigiadas na União Europeia para fazer investigação. Premiou um investigador catalão que está a fazer uma investigação sobre as redes de transportes desde a época romana até ao século XIX. E todos os dados, até por imposição da própria Bolsa Marie Curie, todos os dados são disponibilizados, o projeto ainda não acabou, mas todos os dados são disponibilizados num blog, os dados crus, nus, ou seja, quem quiser fazer uma investigação diferente com os dados que estão a ser recolhidos por aquele investigador, pode fazê-lo. Não é? E nós não temos que ter medo disso. Não temos que ter medo disso. A partilha de informação é a forma talvez mais rápida de nós produzirmos novo conhecimento. E eu acho que as humanidades digitais têm feito muito esse discurso e defendido muito esse discurso, e eu frequentemente apelo a que isso seja feito. E este blog é só mais um dos muitos exemplos que nós podíamos apresentar, efetivamente, aqui. Ora bem, tentar classificar ou caracterizar brevemente, tenho 10 minutos, caracterizar brevemente quem é esta comunidade de humanistas digitais. Obviamente que é uma caracterização que peca por defeito. A minha amostra para fazer estes dados é relativamente pequena, mas com algumas... são 2 estudos de caso que são muito similares entre si, portanto, feitos em tempos diferentes, com amostragens diferentes, chegamos mais ou menos aos mesmos resultados, o que é interessante, o que é relevante, e mostra uma coisa também muito interessante. Depois, no fim, vamos ver isso. Mostra que as humanidades digitais, em português e também em espanhol, curiosamente, são um bocadinho diferentes, em alguns casos até bastante diferentes, da prática das humanidades digitais no mundo anglo-saxónico, para onde tudo começou e onde tudo parece estar mais à frente, mais evoluído.
Apesar de tudo, eu acho que há alguns aspectos que são muito mais positivos nesta versão das Humanidades Digitais em português e em espanhol do que na versão em inglês. Não tenho nada contra os ingleses, como é óbvio, não é? Mas e abriram muito caminho para nós agora podermos estar a fazer talvez um bocadinho melhor do que eles, parece-me. Quem são estes humanistas digitais? O primeiro estudo de caso tem a ver com os membros que pertencem à Associação das Humanidades Digitais, informação recolhida entre 2013 e 2018. Somos mais de 140 membros atualmente, 64% brasileiros, 34% portugueses, 2% de outras nacionalidades, que não estando nas universidades brasileiras ou portuguesas, ou estando aí, trabalham com português, com a língua portuguesa, nas suas fontes, na sua informação. 92% destes investigadores estão ligados a uma universidade, a um centro de investigação, portanto, vêm da academia. 4% estão ligados a fundações ou instituições públicas que não são de ensino superior ou de investigação ligada ao ensino superior, e 4% de investigadores independentes. Apesar de tudo, as humanidades digitais estão muito ligadas à academia e é difícil a afirmação das humanidades digitais na academia. Vão dizer, mas parece estranho. Não parece. No departamento de História nós somos 40 lá na minha universidade e verdadeiramente humanistas digitais, se algum de nós se quisesse classificar como tal, somos 2. E portanto, entre 40 e 2 é uma questão de fazer as contas, não é? Um fator muito interessante também nesta Associação das Humanidades Digitais, não é? As senhoras, as mulheres representam 56% dos investigadores, das investigadoras que pertencem a esta Associação das Humanidades Digitais. Há um forte empenho Aqui há uns tempos, ou ainda de vez em quando ainda se diz, que as senhoras não percebem de tecnologia, não sabem mexer com computadores. Esse discurso normalmente. Bem, isto vem contrariar por completo essa noção. E não é o único estudo. De que áreas científicas vêm estes humanistas digitais? A tal linguística. A linguística continua a ser uma área importante na afirmação das humanidades digitais. A história e a arqueologia, logo a seguir, e as ciências de informação, também com um peso muito relevante. Hoje em dia as ciências de informação são muito ciências da informação digital, obviamente. Depois muitas outras áreas, com menos representação, a filologia, a educação, ciências da computação, as artes, a literatura. Depois um conjunto menor de investigadores que se classifica mesmo como humanistas digitais, é assim que se classificam. E depois um conjunto muito diversificado, desde a antropologia, a filosofia, a outras áreas, a outras disciplinas das humanidades, que representam cerca de 5% deste conjunto de mais de 140 investigadores. Um segundo caso, o caso do chamado Dia das Humanidades Digitais, uma iniciativa que foi feita durante 2 anos seguidos, em espanhol e português, procurando juntar a comunidade de humanistas digitais que trabalhava em português e em espanhol, no ano 2013, 2014. Fez um pequeno estudo sobre quem eram esses. Dos 70 blogs produzidos nesse Dia das Humanidades Digitais, 57 eram em espanhol, portanto a esmagadora maioria era em espanhol, apenas 13 em português, quer português deste lado do Atlântico, quer do outro lado do Atlântico. Espanha com 29 blogs, México com 16, Portugal com 8, Brasil com 5, os Estados Unidos também com 5, investigadores que nos Estados Unidos faziam investigação em humanidades digitais usando o português ou o espanhol, e outros países representados, a Argentina, por exemplo, também estava lá, mas com menos representantes. Depois alguns dados interessantes. Nesses blogs, a maioria dos blogs eram coletivos de projetos de investigação colaborativa. E isso é uma diferença face ao mundo anglo-saxónico. Existem também, desde 2005, o chamado Dia das Humanidades Digitais em inglês. E nesses, a maioria dos participantes participa de forma individual, não como uma equipe, não como um projeto de investigação ou como um centro de investigação. Participam de modo individual. Apesar de tudo, no mundo espanhol e no mundo português, há a tendência para trabalhar colaborativamente dentro da área das humanidades digitais, e isso parece-me bastante interessante, produtivo. Depois,
Apesar de aqui haver uma ligeira diferença, os homens parecem estar à frente neste Dia das Humanidades Digitais, mas a diferença é muito pouca. Estamos a falar claramente um equilíbrio de género ali nas humanidades digitais, e esta é uma nova diferença face ao mundo anglo-saxónico. No mundo anglo-saxónico, o Dia das Humanidades Digitais são 2/3 de homens e 1/3 de mulheres. E essa diferença é também importante, é também significativa. As áreas, não tenho aqui números para isso, mas são destas que estão aqui, são as mais representadas: a filosofia, a história, a filologia, a linguística, a literatura, como áreas onde áreas nas quais os investigadores se inseriam, os investigadores em humanidades digitais se inseriam. Este é um quadro, digamos assim, um genérico sobre a comunidade e sobre o seu impacto. O estudo, este segundo estudo a que faço referência, pode ser encontrado neste link que ali encontram-se. Vou aguardar um bocadinho para terem algumas fotografias e que partilhem no Twitter, fazem muito bem se o fizerem. O que é que tem então, para terminar, o que é que tem então as humanidades digitais, o que é que elas têm potenciado? Na minha perspectiva, 3 aspectos essenciais. Por um lado, um reforço da interdisciplinaridade. Não é que na área das humanidades, na história, por exemplo, não se falasse já na necessidade de fazer a ponte com outras disciplinas. Não é? A ponte da história com as ciências sociais era defendida pela escola do Zanal, desde a década de 30 do século XX. Portanto, não é uma novidade. Mas o que é certo é que, quer na história, quer noutras áreas, esta interdisciplinaridade potenciada pelas humanidades digitais tem sido muito mais frequente, com uma velocidade muito maior. Desde logo, o primeiro fator de interdisciplinaridade é entre a computação e as humanidades. Saber comunicar entre estes dois mundos que têm cérebros, modos de fazer investigação completamente distintos, é uma mais-valia, sem dúvida. Mas depois reforça a ligação entre outras disciplinas das humanidades e de outras áreas fora das humanidades também. Depois, o trabalho colaborativo. Houve um grande reforço do trabalho colaborativo, e essa é uma grande vantagem que as ferramentas digitais possibilitam para o trabalho nas humanidades. É estimulado não só pela multiplicação e cruzamento de saberes, que é facilitado pelas tecnologias digitais de partilha de conhecimentos e partilha de construção desse conhecimento, mas também estimulado pela abertura de novas áreas de estudo e objetos de estudo cada vez mais complexos. Hoje em dia, para se fazer determinada investigação, é muito difícil, obviamente, fazer essa investigação sem colaborar com outros investigadores. Aquele projeto do Atlas das Paisagens Literárias não teria sido possível sem uma colaboração com elementos da biologia, com elementos da literatura, da geografia, da história. Não era um investigador da biologia que ia fazer tudo, não era um investigador da história que ia reconhecer ou ter formação em métodos da biologia, em métodos da geografia para fazer essa investigação. Mas tudo foi possível porque na base todos nós usávamos ou compreendíamos a importância de usar as metodologias digitais para fazer aquele trabalho. Depois, esta renovada atenção à metodologia. Primeiro, porque a profusão de ferramentas que nasce todos os dias a prometer uma revolução na investigação é muito grande. E o espírito crítico que nós temos de ter é cada vez maior. Nós temos que saber não só criticar as fontes que usamos, mas criticar também a ferramenta que vamos usar no início da investigação. Não usar tempo esgotado. Verdade, é verdade. Mas vejam, o analógico, não é? O analógico a impor a sua disciplina ao digital. Eu peço só mais 5 minutinhos. Esta necessidade de fazermos a crítica à ferramenta digital é fundamental. Depois, a necessidade de, cada vez mais, o investigador dominar a metodologia que está a usar, a ferramenta que está a usar. Ou então, sofre do efeito chamado black box, provavelmente já de caixa negra, que é nós termos os dados para usar, colocarmos os dados numa espécie de máquina, de caixa, que nos vai produzir umas cambalhotas, umas reviravoltas nos dados, e depois, no outro lado da máquina, saem os resultados. E nós não sabemos o que é que a máquina fez. Não é? E isso é terrível, porque não vamos conseguir explicar. Se alguém nos perguntar, então, mas como é que chegaste àquele resultado?
E é isto, é o silêncio. E o silêncio é o pior que pode acontecer quando nós queremos dar credibilidade aos nossos resultados. E, portanto, conhecer bem a metodologia é fundamental, e esta renovada atenção à metodologia vem, parece-me, também ser imposta pelas humanidades digitais. Mas há dificuldades. Há aquilo que potencia e há dificuldades. Eu aqui tenho que passar um bocadinho mais rápido, efetivamente, ou desafios. Quais são? Primeiro, o mundo digital está a evoluir muito mais rapidamente do que nós conseguimos acompanhar na academia. Eu dou informática aplicada à história desde 2002 e tenho muita dificuldade em acompanhar as novas ferramentas que vão saindo, o novo conhecimento que está a ser produzido todos os dias no mundo tecnológico. Não é? Eu não consigo explicar aos meus alunos como é que a internet das coisas, a inteligência artificial, que são áreas que eu não domino, como é que elas podem vir a ter um impacto na investigação em história. Não é? Porque já não tenho capacidade de me atualizar perante toda esta revolução tecnológica. E isso é um problema, efetivamente. Porque depois nós vamos ter que ensinar essas metodologias, ou então a área das humanidades digitais não se vai desenvolver, sem dúvida. Depois, a curva de aprendizagem. Essa é um problema. Uma parte daquilo que justifica a recusa hoje em dia de uma parte dos colegas das humanidades tradicionais, ditas tradicionais, em integrar as humanidades digitais, é porque é muito difícil aprender uma nova ferramenta digital. E depois, quando se acaba de aprender essa ferramenta digital, passados estes 6 meses, a ferramenta já está obsoleta. Já apareceu uma nova que faz uma pirueta melhor do que a anterior. Estão a ver? Depois há um grande ênfase ainda, dentro das humanidades digitais, mais na investigação académica e na publicação, do que propriamente naquilo que vai dar sustentabilidade a esta área, e que tem que dar sustentabilidade a esta área, que é o ensino. Se nós não transmitirmos o conhecimento em humanidades digitais, vai morrer mais cedo do que eu prognostiquei no início. Não é? Depois, existe ainda muita dificuldade na afirmação institucional e no reconhecimento pelos pares das humanidades, da mais-valia do trabalho feito em humanidades digitais. Eu, durante a minha investigação, não é preciso muito mais longe, desde os anos 2000 até agora, eu produzi para outros colegas, para meus projetos de investigação, dezenas de bases de dados. Sabem o que é que isso conta para o meu currículo? Zero. Não conta nada para o meu currículo. Nada para o meu currículo. Obviamente, há que fazer pressão para que isso conte, porque isso é trabalho intelectual também. E, portanto, essa falta de reconhecimento é fantástico. Depois, uma crítica que é feita, provavelmente vão dizer, ele de certeza tem cara de ser isso, não é? É este fascínio do humanista digital pelas novas ferramentas, pela eterna experimentação de novas ferramentas, pelas eternas piruetas, sem chegar a resultados. É uma crítica que é válida, porque muito das humanidades digitais, durante muito tempo, foi isto. Foi discutir metodologia e novas metodologias e novas ferramentas e o uso delas. E a produção de conhecimento com base nessas metodologias. Isso é importante. Nós estamos aqui para produzir conhecimento, não para experimentar metodologias. Apesar de tudo, termino. Conclusões. Eu acho que as humanidades digitais devem trazer consigo, e acho que estão a trazer consigo, isto. Uma ciência mais digital, uma ciência mais colaborativa, mais aberta também, mais aberta, não sei se mais sustentável, não sei se tudo o que está agora a ser aberto na internet vai ser disponível daqui a muitos anos. Mas uma ciência também mais cidadã, onde a colaboração do cidadão comum está a ser integrada no trabalho do académico, aquilo que hoje em dia se chama muito da co-criação, né? Criar com a comunidade novo conhecimento científico. E peço desculpa pelos 5 minutos que vos levei a mais, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, professor Daniel. Agora, o nosso segundo palestrante, o professor Ricardo Delfarra, é um compositor e artista de novas mídias, educador, historiador e curador que trabalha na seção das artes, ciências e tecnologia. Ele é professor associado do Departamento de Música da Concordia University, Canadá, e diretor fundador do Centro de Experimentação e Pesquisa Artes Eletrônicas, da Universidade Nacional de Três de Fevereiro, Argentina. Boa noite. Temos um pequeno problema técnico. Eu não falo português, eu falo espanhol, inglês. Espero que me compreendan.
y espero que funcione el PowerPoint. Que desde luego lo probamos hoy por la tarde y todo funcionó perfecto hasta el momento que uno lo tiene que utilizar. Quería agradecer a los organizadores y a todo el esfuerzo por traerme hasta aquí. Claudio, Suemí, con Jair conversábamos hace un rato que toda esta idea comenzó cuando estábamos en el simposio de Humanidades Digitales en Buenos Aires hace un par de años, y desde ahí esa idea fue creciendo y aquí estamos hoy con este Congreso Internacional en Brasil. Bueno, voy a hablar mis 50 minutos, si todo anda bien y el PowerPoint me ayuda, de muchos temas que felizmente Pablo pasó por muchos temas que creo que me van a ayudar. Vamos a pasar por muchos temas diferentes y voy a empezar por este señor que habla de negocios. Doesn't really take anything. When you read stock prices, think about them in a human context. When you think about mortgage reports, think about them in a human context. Right? There's no doubt that big data is big business. There's an industry being developed here, right? Think about how well we've done in previous industries that we've developed involving resources. Not very well at all. And I think part of that problem is that we've had a lack of participation in these dialogues from multiple pieces of human society. So the other thing that I'm asking for is an inclusion in this dialogue from artists, from poets, from writers, from people who can bring a human element into this discussion. Because I believe that this world of data is going to be transformative for us. And unlike our attempts with the resource industry and our attempts with the financial industry, by bringing the human element into this story, I think we can take it to tremendous places. Thank you. Bueno, esto es parte de una TED Talk y Big Data es parte de lo que hablamos siempre cuando estamos tratando del tema de las humanidades digitales. Pero historia es otro aspecto tradicional, típico, que aparece cada vez. Y por eso decidí, antes de ir a cierta parte más sustancial, se le podrán atribuir muchos errores y equivocaciones, pero jamás ninguno ligado al manejo ilícito o inmoral de los dineros públicos. En mi vida he demostrado... Si no saben quién es esa persona, por si acaso, ese es Carlos Andrés Pérez, el expresidente de Venezuela que se fue por un caso de corrupción en la década del 90. Y es interesante ver que esto es un discurso que dio Carlos Andrés Pérez, convertido en música por unos artistas venezolanos, y que termina diciendo justamente en su discurso de los dineros públicos. En mi vida he demostrado que la riqueza material no me atrae. A mí lo que sí me atrae es la historia. Es la historia. Este señor le atraía la historia lo llevó fuera del gobierno. Y vamos a hablar de colaboración transdisciplinar, de la historia, de Big Data y de qué se puede hacer con todo esto. En parte ya se habló un poco de lo que hago, de dónde vengo y tal vez por qué me dedico a temas de transdisciplinariedad. Voy a comenzar nombrando algunos proyectos en los que he venido trabajando simplemente para que se entienda todo lo que va a venir después, que es bastante. Desde proyectos editados por todo el mundo sobre música electroacústica que involucra justamente el trabajo con computación, bases de datos que tienen que ver con la historia de la música electroacústica latinoamericana en la UNESCO, que están no solamente en la UNESCO, sino en la Fundación Daniel Langlois en Montreal, donde hay principios de preservación, documentación y difusión. Y esta es una de las más importantes fundaciones canadienses dedicadas al arte, la ciencia y la tecnología, que funcionó muy fuertemente durante 10 años. Y acá van a encontrar material, por ejemplo, sobre artistas de Brasil. Es una base de datos que costó 30 años construir. En realidad la base de datos se construyó más rápidamente, pero el contenido se tardó 30 años en poder colectarlo. Y uno hoy en día puede, por ejemplo, acceder a obras de Jorge Antunes o de muchos de los músicos brasileiros muy importantes que antes tal vez algunas estaban editadas y otras no. Y esta base de datos, esta cuestión de trabajar sobre base de datos, realmente uno va encontrando, bueno,
la importancia que tiene, y así fue construyendo esta base de datos que aparece, que se llama Base de Datos para las Artes Electrónicas. Hoy en día uno encuentra recursos para hacer artes electrónicas casi en cualquier lugar, pero hace unos 12, 13, 15 años atrás era muy difícil encontrar los recursos para producir arte electrónico. Entonces creamos una base de datos en Argentina donde ¿a dónde se consiguen los recursos? Porque la gente hablaba más de la tecnología y dónde se conseguía la tecnología que del arte y de para qué hacía arte. Entonces tratamos de transformar eso creando una base de datos donde uno hablaba de la tecnología para que los artistas dejen hablar de tanta tecnología y puedan hablar más de arte y en todo caso ver cómo la tecnología trabajaba, se intersectaba con la producción artística. Y así siguieron las bases de datos como esta que tiene que ver con la educación de las artes electrónicas en América Latina, que fue un trabajo de hace un par de años que ahora se va a continuar, para entender mejor, por ejemplo, dónde se hace arte electrónico en América Latina. Entonces, toda esta información es pública, está online, pero ¿qué dice Guattari en sus 3 ecologías? Dice, there is at least a risk that there will be no more human history unless humanity undertakes a radical reconsideration of itself. Eso significa que si no miramos hacia otras cosas, es muy lindo. Yo me dedicaba mucho a la historia antes, perdón, ¿no? Que voy a contradecir algunas de las cosas dichas, pero me entusiasmaba mucho la historia y me sigue entusiasmando. Lo que pasa es que para que haya futuro, también empiezo a trabajar en otro tipo de cosas. Entonces, ¿qué sucede? Empezamos a trabajar en un proyecto que tiene que ver con una base de datos que se llama ECO, que es una base de datos que tiene que ver con cruzar temas de arte electrónico, básicamente enfocados a cuestiones medioambientales. Cómo juntar fondos, recursos de investigación, ciencia, tecnología y arte en pos de encontrar soluciones a temas que tengan que ver con lo medioambiental. Esto se va a repetir en lo que viene después en las explicaciones, pero en principio ahora estamos en una etapa, por ejemplo, en un concurso internacional que vamos a llamar dentro de poco, para visualización de datos, donde un centro de artes electrónicas de la Argentina, va a estar llamando a un concurso internacional para hacer visualizaciones que tengan que ver con el cruzamiento entre la producción artística, buscando resultados hacia lo que tenga que ver con la solución de problemas relacionados con el medio ambiente. Parece que uno pasa por muchos temas diferentes. De hecho, voy a pasar por muchos temas diferentes. Espero que el entretejido finalmente se conecte y se entienda. Porque decimos humanidades digitales y ya mi colega habló ampliamente sobre definiciones de humanidades digitales, así que no voy a parar en ninguna de ellas. De hecho, no pensaba parar en ninguna de ellas. Pero sí pensaba parar en esta que está en el libro de Digital Humanities, que dice: Digital Humanities refers to new mode of scholarship and institutional units for collaborative, transdisciplinary and computationally engaged research, teaching and publication. Y en el mismo libro, en otro capítulo, habla que no son las humanidades digitales, que no es solamente el mero uso de las herramientas para el propósito de la investigación humanística y de las comunicaciones. Eso solamente no califica para ser humanidades digitales. No es solamente, obviamente, las herramientas, sino que tampoco son los artefactos digitales, ni los nuevos medios, ni la cultura contemporánea, van mucho más allá. Y en ese mismo libro creo que es muy interesante ver cómo se caracterizan algunos capítulos, y de hecho fue escrito en forma colaborativa el libro. Habla, claro, las Digital Humanities is born of the encounter between traditional humanities and computational methods. Y es muy interesante ver, no me voy a poder detener ahora, pero en cada uno de estos pequeños desgloses que vienen después, en el comienzo de cada capítulo, cómo se plantea, por ejemplo aquí, humanities knowledge used to have a recognizable form. O sea, antes era más claro, nos movíamos con los textos. Ahora, el modo en que se mueven las humanidades digitales pasa a ser bastante confuso. Por siglos nos movíamos con los textos, con la palabra, y ya ahora nos movemos con muchos otros elementos que van mucho más allá
de lo que las humanidades tradicionales se entendían como tales. Estas humanidades digitales involucran muchas otras áreas de conocimiento que van mucho más allá de la palabra. Digital humanities engage a world of linked and lived experiences. Esto tiene que ver con las conexiones y esta presentación está llena del tema de conexiones, pero también como hay muchas conexiones entre lo que dijo Pablo y esto que voy a presentar a distintos niveles y de distinto modo, es cierto que aunque la era de las humanidades digitales recién comienza, también de alguna manera posiblemente se extinga pronto. Entre otras cosas, se extinguirá pronto también por esta cuestión de naturalidad, donde ya, aunque yo voy a hablar de arte, ciencia y tecnología, ya casi es obsoleto. No se habla más de arte, ciencia y tecnología hoy en día, porque la tecnología, cuando decimos tecnología, en general la tecnología electrónica, la tecnología digital, está en casi todos los medios, en casi todo lo que hacemos. No en todo, pero en una enorme parte de lo que hacemos. Y además de hablar de las humanidades digitales, tal vez me preocupa el tema del humano como centro, del humano digital, y recién decía sobre arte, ciencia y tecnología. Entonces, veamos si alcanzamos a escuchar esto un momento. Prestemos atención qué dicen los artistas de la ciencia y los científicos del arte. Let us now see what the minds we tend to deem more rational have to say on the matter of art, emotion, and Escher. The thing that drives any mathematician is the love of beauty. Ces émotions-là, quand on le traduit dans le domaine de la recherche, en mathématiques ou en sciences, c'est cette notion d'élégance, si on veut. On peut dire, ah, mais c'est joli, los matemáticos, c'est passionnant. Los científicos hablan de elegancia, hablan de belleza. Sinon, pourquoi est-ce que les humains feraient de la science s'il n'y avait pas d'émotion? Si no hay emoción, ¿por qué hacemos ciencia? Este es Penrose, matemático muy famoso. Todos hablando sobre Escher, grabador holandés. The emotion that Escher is expressing in his art is not one that's always felt by other people. I mean, it's the same emotion that is felt in mathematics. Habla de las emociones que se sienten en matemática, correcto. Intuitive sense for mathematical ideas. Entonces, veamos otro científico. And arrange and bond themselves. This becomes strikingly clear when we compare virus shells and Escher's spheres and polyhedrons. Is this chance? Or could it be another amazing unconscious intuition by an artist? I don't see an obscure link between math and art. I see a very clear and visible link between math and art. Encuentra un claro vínculo entre las matemáticas y el arte. Entonces, todas estas distinciones que solemos hacer. To answering precise questions, and I was not facing a precise question, so I tried to trick myself into asking precise. Si uno ve este documental sobre Escher, sobre el trabajo de Escher, a mí me impactó mucho porque justamente cuando daba una clase sobre arte, ciencia y tecnología y presentaba cómo los matemáticos y los científicos en general se la pasaban hablando de la elegancia y la belleza, tal vez con un concepto diferente de cómo lo encararía un artista. Pero sin embargo, a veces los artistas en el mismo documental estaban hablando en muchos casos sobre cuestiones más bien técnicas y sobre un trasfondo hasta científico. Entonces los artistas preocupándose por el aspecto científico y los científicos preocupándose por el aspecto de la belleza y de la emoción. Y yo no sé muy bien cómo vine a parar al tema de la colaboración transdisciplinaria, pero creo que tal vez porque, a veces me digo que fue porque nací en este lugar, que es bastante distinto a Río, que me gusta mucho, pero fui a parar a este otro lugar. Esta foto las tomé yo, lamentablemente, igual que esta, antes de subirme a un avión. Pero también pasé por hacer proyectos en lugares como este, y entonces uno aprende, y en algún caso hice proyectos en los 3 lugares al mismo tiempo. Todos de media art, de arte electrónico, en Argentina, dirigiendo un proyecto en Canadá y en Cusco.
y uno aprende mucho, y sobre todo si los hace todos al mismo tiempo. Yo aprendí mucho por lo menos, en tratar de entender las diferentes lógicas, las diferentes formas de hacer. Y entonces empecé cada vez a investigar más sobre lo que es investigación y sobre lo que es transdisciplinariedad. Entonces empecé a encontrar interesantes definiciones que tienen que ver, por ejemplo, en este Handbook of Transdisciplinary Research, que tienen que ver con qué es la transdisciplina. Y no se preocupen que en muchos casos, o en la mayoría, tal vez solo en algunos voy a dejar el texto completo. Pero en principio, aunque no podamos leer todas las definiciones, lo que nos ocupa en el tema de la transdisciplinariedad tiene que ver con temas que vayan en principio con lo que es hoy en día la incertidumbre, temas que son controversiales, los temas que se discuten, pero sobre todo además, cuando uno habla de transdisciplina, tiene que tratarse de enfocar sobre la complejidad, se me cruzan entre el portugués de los últimos 2 días, ya el inglés, francés y el español termino de complicar. Pero digamos, temas de complejidad, los temas de diversidad y también vincular lo que tiene que ver con el mundo académico y con el mundo real. Tratar de enfocarse sobre problemas reales y para completar la complejidad, hablar del bien común. Si hay temas complejos, encima de todo es tratar de definir el bien común. Y entonces nos empezamos a encontrar con muchísimas formas de ver lo que es el mundo de la transdisciplina. Y así hay algunos esquemas, algunas ideas, donde por ejemplo se dice acá en la etapa más baja, está en ese nivel lo que existe, las matemáticas, la física, la química, la geología. En un segundo nivel está lo que somos capaces de hacer, la arquitectura, la ingeniería, la agricultura. En un tercer nivel, lo que queremos hacer, planear, diseñar, la política, la ley. Y recién en un cuarto nivel tenemos los valores, la ética, que es el nivel con el que nos movemos en el mundo de la transdisciplina. Creo que este gráfico, junto con estas definiciones que vienen aquí, también ayudan a entender mejor las diferencias entre la intra, multi, cross, inter y transdisciplinariedad, que es crear un marco de unidad intelectual que vaya más allá de la perspectiva disciplinaria. Creating a unity of intellectual framework beyond the disciplinary perspective. Parece que eso es un tema clave. Entonces, si seguimos por esta vía, simplemente para comentar algunos casos, en estos años he puesto en práctica, no me gusta solamente verlo en forma teórica, me parece muy importante ver si esto es posible llevarlo a la práctica. Y así fue que hice proyectos con artistas, pero no solamente con artistas. De pronto, cuando en una clase en una universidad, a pesar de que tome 5 años que le aprueben a uno el curso en la universidad, por cómo funcionan las estructuras, finalmente encontrarse que es posible reunir en una clase de música a gente que venga, por ejemplo, de filosofía, de danza, de antropología, un científico espacial, un mago, un conductor un truck driver, un camionero, un supervisor de call center, y que todos participen de la clase de música y todos traten de entender al mundo con las lentes que usa cada uno para entender cómo funciona todo esto. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, de todo eso salió música. Y de otros proyectos hechos en otros países, y justamente hablaba de crowdsourcing, mi colega, yo hablo de crowdthinking. Y no nos pusimos de acuerdo. En estos proyectos, esto fue en Colombia, con gente que venía de ámbitos muy diferentes. Los convocaba que todos técnicos en rayos X, pedagogos, historiadores del arte, pero todos se encontraron en un tema, un máster sobre diseño y creación, y terminaron haciendo proyectos de exploración que a través del diseño y de los medios digitales terminaban explorando y haciendo propuestas. Por ejemplo, ¿qué sucede en la ciudad de Manizales con la comida? ¿Cuánto se desperdicia?
toda la investigación y todo el trabajo con el equipo duró 48 horas. Casi no durmieron, pero terminó incluso con un trabajo que todo esto que ven aquí, todo el diseño, toda la gráfica, todos los resultados y la propuesta al presidente o rector de la universidad se hizo en unas 36 horas a través de un proceso de crowdthinking, trayendo a gente que venía desde muy diferentes áreas, con muy diferentes perspectivas, pero con un problema en común. Por eso hablamos de problemas complejos y el bien común. Y dice Guattari, "The Earth is undergoing a period of intense techno-scientific transformation. If no remedy is found, the ecological disequilibrium that this has generated will ultimately threaten the continuation of life on this planet's surface. Alongside these upbuilds, human modes of life, both individual and collective, are progressively deteriorating." Básicamente, lo que mencionaba antes, que lo dicen tantos científicos, filósofos, artistas, algunos políticos, etcétera, que si no hacemos un cambio rápido, tampoco va a haber Digital Humanities. Entonces, en medio de todas estas discusiones, como ejemplo transdisciplinar, me pareció interesante traer un tema que es el tema de la crisis ambiental, que es un ejemplo típico que ha funcionado muy bien para mostrar que es posible el trabajo transdisciplinar, porque si yo pasara este video, esta señorita explica cómo en China, en muy pocas décadas, desaparecieron 27.000 ríos. 27,000 rivers disappear in China in just a few decades. O sea, no me equivoqué, de ceros, 27.000. Estas son las Maldivas, que como ven, les está quedando un poquito chica la isla y el agua tienen serios problemas para que los tape. Y no hay que ir muy lejos, porque esto salió en The Guardian, en Inglaterra, sobre la situación en Sao Paulo y los problemas de sequía que hubo hace un par de años. Lo mismo en Colombia, lo mismo la situación en Estados Unidos. Me causó mucha gracia cuando hace unos años llegó, gracia irónica, cuando llegué hace unos años a Estados Unidos y en la esquina del Madison Square Garden saqué esta foto que muestra cuántas toneladas de gases invernadero, greenhouse gases, son enviadas a la atmósfera en cada segundo. Esto va en tiempo real. Entonces nos muestra cómo vamos a chocarnos contra la pared, pero esto sucede en el corazón del capitalismo. Por supuesto, nadie le presta atención. Son las paradojas del mundo en el que vivimos. Entonces, esto es una perspectiva en el mejor y peor caso, cuántas especies van a desaparecer en los próximos años. Entonces vamos viviendo en un mundo donde tal vez nos adaptemos, estas son fotos reales, no son simuladas, tal vez necesitamos un proceso de mitigación, hablamos de resiliencia, pero a veces el arte es quien es capaz de resumir en una imagen lo que un reporte no puede hacer en 400 páginas. Por eso a veces un graffiti que diga I don't believe in global warming, mientras el agua va subiendo y va tapando, no me hace falta entender un reporte de 400 palabras que nadie o casi nadie va a leer. Entonces, vemos todo esto y vamos a ver cómo, si se deshielan los polos, cuáles son las ciudades que van a quedar cubiertas, y lo mismo en América del Norte, y lo mismo en América del Sur. Y entonces, si se sigue hablando de, bueno, en el capitalismo mucho de esto se va transformando, a veces se reabsorbe y se vuelve a manejar a través del capitalismo. Dice, can easily turn ecology into a new field of capitalist investment and competition. Podría, pero en este caso en particular no podría, porque la misma esencia del sistema y de la problemática nos lo va a impedir. Si muestro algunos ejemplos más, esto es consecuencias de la supertormenta Sandy en Estados Unidos, o esto es en San Petersburgo, son unas compuertas que impiden las inundaciones en cierta zona, o está esta otra foto, donde este señor
nos muestra en una zona de Virginia, en Estados Unidos, hasta dónde suele llegar el agua, ¿sí? Cada vez que se inunda su barrio. Entonces esta imagen, de nuevo, nos muestra más claramente tal vez que los gráficos anteriores. Pero es cierto que todo lo que hacemos es un sistema basado en creencias. Creemos, los científicos, de hecho, dicen algunos científicos, Jorge Wagensberg, que acaba de morir, dice que la ciencia moderna por lo menos, en general la ciencia es el acuerdo que se alcanza entre científicos de prestigio. Lo cual contradice lo que dicen muchos otros científicos. Entonces podría seguir mostrando qué va a suceder con cuestiones de cambio climático, en qué sentido esto afecta. Por ejemplo, dice Brasil es un problema, podría ser un problema de seguridad que se analiza en Estados Unidos por las cuestiones que tienen que ver con el agua, el cambio climático, y eso va a traer cuestiones de cambios en la seguridad. Y todo esto trae consecuencias muy serias, pero básicamente, hasta como dice John O'Donoghue, el poeta, se perdió la inocencia y se perdió la confianza en el futuro. Our trust in the future has lost its innocence. Entonces ya no creemos como antes que hay estructuras que nos van a albergar y nos van a proteger. Pero como todo se basa en un sistema de confianza, Harari, el filósofo, dice, el dinero es confianza. Todo el sistema en el que vivimos se basa en la confianza. Por eso no sé si conocen esta serie, Person of Interest, donde alguien crea un sistema que nos vigila a todos, y todo este sistema de Big Data que se almacena y busca en bases de datos, nos empieza a llevar hacia algo que pensábamos que era el futuro, pero hoy sabemos que es gran parte del presente. No puse aquí Facebook porque todos podemos leer, no sé cuánta importancia se le da a lo que sucede en Facebook aquí. En el norte, todo el tiempo se habla de lo que está sucediendo con Facebook y la falta de privacidad. Pero esto no es nuevo, Años atrás, si leemos el problema con los sistemas de predicción y de sacar el perfil de una persona, esos sistemas van a hacer que cuando vamos a pedir un trabajo, ya sepan todo sobre nosotros, dónde estuvimos, con quién hablamos. De hecho, el gobierno norteamericano quiere ahora poder tener acceso a las bases de datos, por ejemplo, de Facebook, etcétera, etcétera, para saber con quién se conectó una persona en los últimos 5 años, a ver si lo dejan entrar o no. Entonces, The Guardian o sistemas como el Boundless Informant, que es cuántos millones y millones y millones de datos se colectan de todos nosotros, todos los días, a cada momento. Y estas películas que veíamos y que pensábamos que era ciencia ficción, ya no lo son. Hasta estas películas de artistas que uno dice son películas banales, están basadas en textos que si las analizamos, tienen que ver con, por ejemplo, cómo hacer colapsar el sistema. Por ejemplo, cómo hacer que todos los semáforos, las luces de una ciudad, cambien a verde al mismo tiempo. ¿Se imaginan en Río? Todo cambiando a luz verde al mismo tiempo. Todos los autos pueden hacer lo que quieran, aún más, digamos. Y así uno empieza a encontrarse que el tema de los grandes datos y todo lo que colectamos, todo empieza a ser un desafío enorme. Y pasamos por cuestiones donde decimos, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque finalmente uno encuentra que los periódicos como The Guardian empiezan a encontrar, ellos, como mucha otra gente, son los artistas los que cumplen un papel clave. Por ejemplo, convocan a los artistas a que digan, esto es una acción en el Tate Museum, donde artistas convocan a ver cómo pueden hacer, cómo pueden llamar la atención para que no sucedan ciertas cosas en temas de cambio climático. O convocan cuáles son 12 formas en que se puedan producir cambios en cuestiones de cambio climático. Y no se lo preguntaron a científicos, se lo preguntaron a los artistas de todo el mundo. Y esto lo hacen muchas organizaciones. Y poco a poco uno empieza a ver que en las visualizaciones o en obras de arte empiezan a entrecruzarse. Santiago Ortiz es matemático, es científico, y esta es una de sus obras que se muestra en museos habitualmente. ¿Es artista? ¿Es científico? ¿Tiene importancia llamarse artista o científico a esta altura de las cosas? Cada vez se habla más de data art.
Y de hecho, nos encontramos que el cruce entre arte, ciencia, tecnología, datos, creación artística es cada vez más fuerte. Es que escuchamos, tal vez Brasil sea un poco un caso especial por su música, pero en el mundo, en otras latitudes, es que escuchamos lo que queremos escuchar cuando escuchamos Spotify. Hay sistemas que hacen un profiling y un sistema anticipatorio donde se puede componer música para que la música sea lo que nosotros querramos. Y realmente, si eso se puede hacer con la música, ¿con qué no se puede hacer? Entonces, Wagensberg nuevamente dice, el arte es una forma de conocer la complejidad. Y si hablábamos de grandes datos, si hablamos de ciencia, él dice que, así como en esta obra se comunican datos del cambio climático a través de una composición musical, él explica que en realidad el arte es una forma de comunicar la complejidad, de conocer la complejidad, que se basa en el principio de comunicabilidad de complejidades ininteligibles. A ver. Es decir, la ciencia se basa en un principio de comunicabilidad de complejidades inteligibles. La diferencia con el arte es que comunicamos cosas y creamos conocimiento comunicando cosas que a veces son ininteligibles. Sin embargo, existen y las podemos comunicar y las comunicamos a través del arte. Voy a saltear algunas cosas. A veces uno se pregunta, ¿los datos son políticos? Sí, claro, como el arte. Por eso me dije estos días, ¿qué busco? Bueno, con esto es suficiente, ¿sí? Picasso. Y uno puede cuestionar. Hay gente que dice, no, pero si tiene otro fin, no es arte. El arte tiene que ser el arte por sí mismo. Y hay diferentes puntos de vista para eso. Así como hay, cuando uno investiga, temas que tienen que ver con avance científico y cuáles son las limitaciones éticas de las investigaciones científicas que nosotros hacemos. Pablo habló de redes también, y juro que esto no lo armé durante el tiempo que él estuvo hablando, pero hay muchas coincidencias. Todo el tiempo hablamos de Transformative Knowledge Networks, redes internacionales donde se buscan soluciones. En este caso, soluciones que tienen que ver con el cambio climático o con otras. Redes que hay, por ejemplo, en Europa, gente que está trabajando en temas de cambio climático, porque todo esto trabaja sobre algunas barreras muy bien construidas. ¿Y cuáles son esas barreras bien construidas? Esos bloques, esas organizaciones, también esas corporaciones que a veces vemos. Por eso, en coincidencia con lo que decía Pablo, se habla de citizen science, se habla de open science y se habla de open data. Y funciona muy bien. De hecho, muchos científicos están muy a favor de trabajar de esta forma, porque esto ayuda en gran manera a producir conocimiento. De hecho, este gráfico es un gráfico que muestra una nube donde se conectan distintos tipos de bases de datos en el mundo. Esto fue a 2014. ¿Cómo están interconectadas? ¿De qué se tratan? Y empezar a encontrar una nube de conocimiento donde uno puede ingresar por un lugar, pero tener acceso al resto de esos conocimientos. Como el mundo cambia rápidamente, y me quedan unos 15, 20 minutos, voy a hablar de un proyecto específico que tiene que ver con muchos de estos elementos al mismo tiempo. En algún momento yo me preguntaba, en mis saltos entre Argentina y Canadá, que no es solamente viajar 10.000 kilómetros y pasar del extremo calor a veces al extremo frío, sino que es también formas de pensar muy diferentes, muy diferentes. Entonces yo estaba en mis clases en Canadá y pensaba a veces, ¿cuál es la responsabilidad que entienden mis estudiantes que tienen sobre lo que pasa en la sociedad? Más allá de aprender música como una cuestión porque les gusta. ¿Qué hay más allá de eso? Y empecé a consultar a científicos, a especialistas en distintas tecnologías que tenían que ver con cuestiones medioambientales, y ellos me empezaron a decir algo que me sorprendió. Me dicen, los que van a hacer los cambios son los artistas, no van a ser los científicos. Y ese fue el disparador, en realidad. Esto empezó en el 2010 en Argentina con un simposio
que se llama Balance and Balance, equilibrio-desequilibrio, donde vienen convocados por los artistas, filósofos, gente de leadership, management, astrofísicos, gente de muchas disciplinas diferentes. ¿Para qué? Porque todos lo que buscan es encontrar soluciones sobre un problema común. Esa es la diferencia en el trabajo también transdisciplinario. Encontrar problemas comunes donde no solamente los artistas trabajan con los especialistas en tecnología o con científicos que trabajan en una disciplina determinada, sino que podemos interactuar y movernos con un lenguaje común con gente que venga de distintos campos. Si este simposio ya sucedió en Argentina, en Canadá, en Estados Unidos, en Colombia, en Australia, en Inglaterra, este año será en Holanda, y si tal vez tengamos suerte, depende de una reunión que tengo esta semana, quién sabe si no el año que viene en Brasil. Porque nosotros intentamos hacer pasar por un pequeño agujerito, por un pequeño espacio, que funcione la economía como existe hoy en día en el mundo capitalista, que funcione, que tengamos la suficiente energía para que todo esto funcione y que además no impacte negativamente sobre el medio ambiente. Pero ahí nos tenemos que preguntar qué clase de futuro queremos, quién decide el futuro y en todo caso qué es lo que hacemos para que ese futuro suceda. Por eso yo creo que el arte tiene una función concreta en todo esto. No es algo que está aparte de lo que sucede en el mundo. Por eso también cuando suceden estos simposios es muy interesante ver cómo se puede hablar en un lenguaje común y el astrofísico habla con alguien que está haciendo arte sin ningún problema y no existe inconveniente alguno ni barrera alguna, porque todos buscamos básicamente soluciones concretas a problemas específicos, problemas medioambientales que pueden tener que ver con lo global, con lo regional, con lo local, y todo esto apunta a una cuestión que básicamente es el nodo de la transdisciplinariedad, que para mí también está en la esencia de las cuestiones de las humanidades digitales. De hecho, ¿a dónde llevó este tipo de proyectos? Por ejemplo, a este proyecto, un proyecto que hacemos con el Centro de la Cruz Roja, el Centro del Cambio Climático de la Cruz Roja, el Red Cross Climate Center, donde trabajan artistas y científicos. ¿Por qué? Porque los científicos y ONGs como esta entienden que son los artistas los que los van a ayudar a hacer que la gente entienda cuáles son los cambios necesarios. O sea, son los científicos los que vinieron a buscar a los artistas y no los artistas que les fueron a decir a los científicos: queremos salvar al mundo, somos buenas personas y tal vez podamos hacer algo. Fue exactamente al revés. Los científicos que vienen a decir: sí, ustedes pueden hacer algo. Entonces, vamos más allá de la cuestión, ¿el arte por el arte mismo o el arte puede tener una cierta utilidad? Y se generó este proyecto donde participan jurados de todo el mundo, han participado artistas de todo el mundo, y estas obras se utilizan en espacios artísticos, pero también las utiliza el Red Cross, el Centro del Clima de la Cruz Roja, para explicar y para difundir ciertas cuestiones. Por ejemplo, a veces, cuando ellos tienen reuniones, tanto con gente, digamos, campesinos, como reuniones con ministros o empresarios, les resulta muy difícil explicar ciertos conceptos que maneja el Centro del Clima de la Cruz Roja. Y sin embargo, lo hacen con ayuda de arte en general y de música en particular. Es un largo tema, lo puedo explicar en otro momento, pero la música puede ayudar a explicar muchas de esas cuestiones, porque de hecho tienen elementos que la estructuran, que son muy similares a ciertas problemáticas que, por ejemplo, son la esencia de la diferencia entre lo que es clima y tiempo y cómo se están sucediendo los cambios climáticos en el mundo. Entonces, todo esto para explicar que no solamente todo el sistema se basa en confianza, la gente de la Cruz Roja confía en nosotros y a su vez tienen que generar confianza en la gente a las que les transmite este mensaje, sino que, como dice Harari,
En el futuro, dice, a futuro la próxima gran religión serán los datos. Se confiará más en ellos que en las personas. Ya se habla más de la libertad de la información que de la libertad de las personas. Y agrega, con Internet se bajaron las barreras de los países, pero ahora cada vez más el mundo está dividido en clases sociales horizontales y las fronteras entre estas son más fuertes. Creo que en el siglo XX se bajaron las desigualdades, pero en el siglo XXI aumentarán. Por eso, vuelvo al proyecto que había mencionado antes y por eso nombré, tal vez ahora de a poco se empiece a entender el entramado complejo de tantos temas, por eso había nombrado este proyecto ECO, donde había una base de datos que vinculaba científicos, fuentes de financiamiento, artistas, tratando de convertir las buenas intenciones en acciones. Es una base de datos que se busca, cuando esté online, que pueda conectar a gente que está haciendo proyectos similares y por eso lo que había mencionado antes también sobre el tema del cambio climático y generar un concurso, un llamado para hacer visualizaciones de datos donde se pueda comprender mejor cómo resumir información relacionada entre arte y cambio climático. Entonces, todos estos proyectos que les mencionaba sobre Balance and Ballast, donde se intenta vincular naturaleza y sociedad, pero a través de arte, ciencia y tecnología, 2 minutos, bueno, me tomo 5 y termino. Básicamente lo que llevan es a awareness y reflection para llevarnos concretamente a lo que es acción concreta. O sea, tratar de darnos cuenta mejor de lo que nos está sucediendo para que haya cambios concretos. Porque así como Wagenberg decía que cierta definición moderna de la ciencia es lo que se alcanza entre científicos de prestigio, gran parte del conocimiento que generamos lo hacemos para combatir el miedo. Como antes lo hacía la religión, hoy para mucha gente eso lo hace el miedo. Eso se hace hoy para combatir el miedo. Voy a saltar un par de slides para poder llegar a tiempo al final, ir a esta cuestión que les decía del Transdisciplinary Crowdthinking y mostrarles a algunas de las personas que vienen a estos simposios, que son desde músicos hasta astrofísicos, algunos de ellos muy conocidos. Tal vez conozcan a Buckminster Fuller, David McConville es de su fundación, especialistas en generación en manejo de grandes datos, gente de la Cruz Roja, y todos hablan lenguajes en común con los artistas, que son los que convocan a estos encuentros. Por eso básicamente la idea es generar redes que nos lleven a tener más chances por el futuro, entrecruzando lenguajes que hasta ahora se fueron dividiendo y la academia nos ayudó a estructurarlas y dividirlas a veces en compartimientos estancos para empezar a mirar de una forma más transdisciplinaria. Entonces, para ir terminando, este es el próximo simposio que vamos a tener dentro de poco y solamente algunas pocas citas, primero de Attali y después de Buckminster Fuller, y en 2 minutos termino. Un economista, Jacques Attali, dice que básicamente es la música, cualquier organización de sonido, lo que nos ayuda a crear, digamos, a consolidar una comunidad. Hablábamos de comunidad antes, una comunidad, una totalidad. Y habla el economista, en los años 70, asesor de François Mitterrand, decía que la música es profecía, que su estilo y su organización económica se adelanta a la sociedad porque explora de una forma mucho mejor y más rápida que la realidad material, explora cómo es la sociedad y lo que va a venir en el mundo y en la sociedad. Por eso dice que todo cambio sucede siempre con ruido y todo se basa en lo que sucede en la música, en el sonido y cómo se organizan. Y de alguna manera explica que los músicos, tal vez me explica a mí por qué estoy hablando sobre todo esto, siempre están, los artistas en general y los músicos en particular, aunque sean reconocidos, siempre terminan siendo peligrosos, subversivos de alguna manera, porque siempre han estado sujetos a cierta
vigilancia. ¿Por qué? Porque los artistas tal vez logramos hacer esa convocatoria de la que hablaba antes a través de Balance and Balance y tratamos de transmitir, y creo que en muchos casos lo logramos, de enviar mensajes como este, que a través de una simple imagen podemos decir esto es lo que está sucediendo en el mundo. Para terminar, como me queda muy poquito tiempo, quisiera nombrar 3 o 4 frases de Buckminster Fuller. Buckminster Fuller, arquitecto, teórico de sistemas, especialista en creación de domos y sistemas geodésicos, decía, "You cannot change how someone thinks, but you can give them a tool to use which will lead them to think differently." Después agregó, "You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete." Y entonces, para ir terminando, las humanidades digitales creo que nos ayudan a entender también la realidad de otra manera porque nos dan herramientas que ayudan a poner en perspectiva lo que conocíamos, pero nos va a permitir analizar en profundidad otros elementos. Creo que todos estos pensadores, algo que están tratando de hacer, y por qué yo los resumo acá, es porque todos estos proyectos se vinculan de alguna manera con las humanidades digitales, con estos pensadores y sobre todo con el pensamiento transdisciplinar. Entonces, en mis 3 últimos slides voy a citar a Buckminster Fuller para decir, "The things to do are", lo voy a decir en español, las cosas que hay que hacer son las cosas que necesitan ser hechas, las que usted ve que necesitan ser hechas y que nadie más parece darse cuenta que necesitan ser hechas. Entonces, usted necesita concebir un sistema propio para hacer lo que necesita ser hecho y lo que nadie le dijo cómo hacer ni qué hacer. Finalmente, la última frase, interesante porque como arquitecto él resumía elementos de arte, ciencia y tecnología. Él dice que cuando trabajaba en un problema, nunca pensaba en la belleza, solamente pensaba en cómo resolver el problema. Sin embargo, cuando ese problema estaba resuelto, si la solución no era hermosa, había algo que estaba mal, que estaba incorrecto. Espero que el entretejido se haya comprendido y les agradezco mucho por haberme escuchado.